que aconteceu com a China? O que acontece com algumas pessoas, o que aconteceu comigo e que pode acontecer com você. Primeira coisa, o Brasil vinha de uma mudança de moeda, Brasil mudou algumas vezes de moeda, veio de um sistema autoritário e começou a entrar em outro patamar. A China, nessa data, já tinha marcado um crescimento, falando assim, ó, nós vamos investir tudo que a gente tem em infraestrutura, e até o que não tem, nós vamos ficar endividados para fazer isso. E aí o que aconteceu? Em 3 anos, a China, ela gastou mais cimento em 3 anos do que os Estados Unidos em 100 anos. Essa aqui é a coisa que mais explodiu meus miolos. A China, em 3 anos, num crescimento que ela determinou que ia explodir a infraestrutura, gastou mais cimento que os Estados Unidos, que é o trem que não para de crescer tem 100 anos. Em 100 anos, os Estados Unidos, a China engoliu eles em 3. Lá eles construíram um arranha-céu desses gigantescos, 1 a cada 5 dias. A gente tem um problema, né? Nós levamos de 2 a 3 anos para construir um prédio. Eles levam 8 meses para construir um prédio. O nosso rodoanel de São Paulo leva 19 anos para fazer. Eles fizeram 6 em 1 ano. Aqui a gente fica loucubrando demais. E os caras falam, não, nós vamos decidir, nós vamos fazer. E o problema é o seguinte, anota aí. A China tem uma visão como nação, o Brasil não tem. Então essa parada aqui, a gente pode usar para 2 aspectos. A gente vai prosperar como nação. E o segundo aspecto, eu consigo prosperar igual a China. Como é que a China começou a fazer? Anota aí o código chinês. Começou a conectar com todo mundo. A China começou a oferecer transbordo. E hoje parece que tem mais dinheiro que qualquer banco. O banco mais rico do mundo é chinês. O que eles fizeram? Os chineses, eles começaram a oferecer infraestrutura para quem não tinha. Isso é transbordo, anota essa palavra, transbordo. Um código chinês absurdo. Eles falaram o seguinte, já que a gente quer crescer, nós vamos oferecer infraestrutura para quem quer. Presta atenção que esse código é pesado. Vai arrumar o microfone, gente? Me dá ele aí. Deixa eu pôr ele aqui, na cintura. A China começou a oferecer infraestrutura. Por quê? Porque se eu quero vender para você e você não tem infraestrutura, logo eu não consigo vender para você. Vou dar um país que a China foi lá, investiu grana e mudou tudo, Sri Lanka. Chegou e falou assim, vocês não têm porto, vocês não têm nada, então toma aqui o dinheiro. Foi construir o porto. Aí o país não deu conta de pagar. A China fez o quê? A China falou, não tem problema, vocês não precisam de pagar, você precisa só de comprar da gente. Vocês não dão conta de pagar? Não. Então nós vamos fazer o seguinte, nós iremos cuidar desse porto. Pegaram a concessão por 99 anos. Fizeram isso. Aqui no Brasil a gente já construiu um porto para Cuba, mas nós não usa. E eles não pagaram, eles deram um cano na gente. A Argentina deu cano, Venezuela deu cano, todo mundo deu cano, vocês sabem disso, né? Qual que é o... Deixa para lá, vamos voltar para a China. A China, então, para crescer, começou a fazer um negócio chamado transbordo. Fala essa palavra, transbordo. Então tá bom. Vou te contar um código chinês que eu uso sem saber que era da China. Na verdade não é da China, é a nação que primeiro interpretou isso. Eu vivo transbordando o tempo inteiro. Eu faço uma palestra, foi 3 mil só de graça. O que você está fazendo, Marçal? Vou te contar agora. O que eu estou fazendo chama-se transbordo. Todo transbordo vai aumentar. Todo transbordo vai aumentar. Pode baixar um pouco. Todo transbordo vai aumentar a infraestrutura. Infraestrutura de quê? Se você fica falando e ajudando pessoas, você está pavimentando a estrada para essa pessoa chegar até você. Vocês estão entendendo ou não? Então, a gente tem diversos negócios. Como eu vou oferecendo energia o tempo inteiro e transbordando essa energia, um monte de gente muda de vida sem comprar um curso meu. Não precisa comprar. Se você falar assim, ó, eu estou dedicado em fazer tudo que você ensina, abrir o YouTube, você não precisa comprar nada. Marcelo, você não tem medo de falar isso, não? Não. Nem nada. Nada. O povo compra o metro de IP de mim, eu nunca comprei de ninguém o metro de IP. Faz as contas. Aí que está o detalhe. Quem tem coragem de contar isso para os outros? Ninguém tem coragem. Eu estou te falando isso porque não precisa. Marçal, se não precisa, por que você vende? Porque tem gente que ficou 3 anos sem fazer nada, 10 anos sem fazer nada, e ela não está afim dela mesma resolver o problema. Ela quer encostar em alguém e falar, por 2 dias eu quero que o milagre aconteça. Não vai acontecer milagre em 2 dias.
Mas você vai acordar em 2 dias, é diferente. Mas de verdade, sendo sincero, como irmãos, olhando para você como um irmão que te quer o bem, você não precisa comprar nada. Você precisa de estudar muito. Você precisa de praticar ainda mais, 80 vezes mais do que você estudou. Você precisa fazer coisas que você ainda não fez. Por que um monte de gente me enche o saco nesse mercado digital? Porque eu fico fazendo conteúdo infinito. Quem já me segue há mais tempo aí fala, mas de onde você tira esse tanto de coisa? Estou pavimentando. Estou lá na China, toda hora alguém... Marçal, deixa eu tirar uma foto. Eu falo, mas na China, mano. Por quê? Porque não para de transbordar. Uma galera chega em mim e fala assim, você mudou minha vida. Aí eu fico doidinho. Qual que é o produto que você comprou? Nenhum. Eu ouço isso direto. Pablo, o que você está fazendo? O transbordo que pavimenta e faz a infraestrutura. Sabe o que acontece? Por mais que uma pessoa não compre, mas o testemunho dela faz 30 comprar. Eu não tenho vergonha nenhuma sobre vender ou não vender. Eu estou te falando, se você se apegar absolutamente naquilo que tem dentro do seu coração e começar a estudar em cima disso, você vai explodir, você não precisa pagar nada para mim, nem para ninguém. Mas toda vez que você for comprar um livro, você vai pagar. Toda vez que você for num evento de network, você vai pagar. Você quer ir numa imersão? Você vai pagar. Agora, você não precisa de ir, constrói sozinho. Seu método está funcionando? Não, então vai ter que pagar. Eu lembro uma vez que eu fui pagar 200 mil para ir numa mentoria. Eu falava todo dia, até chegar no dia, eu falei, esses caras me roubaram 200 mil reais. Só que eu fiquei 5 dias nos Estados Unidos, assistindo 5 bilionários. E eu olhava para eles e falava, eles estão me roubando. Sabe o que aconteceu? Na hora que acabou a mentoria, minha cabeça fez... Foi o dinheiro mais bobo que eu já gastei na minha vida inteira. Eu precisava de ouvir aqueles caras. Eu precisava de ouvir o VP, que é o vice-presidente da Disney. Ele também estava. Eu precisava de ouvir aquelas pessoas. Minha cabeça, bum. Mas você não tem coisa demais. O que foi mexer com China? Viva sempre com um novo desafio, amigo. Eu não preciso de ir lá. E todo dia eu ficava me perguntando, o que eu estou fazendo aqui? E minha cabeça, bum. Só crescendo. Todo dia uma experiência nova. Não foi nem um dia igual ao outro, nem um dia. E foi eleita essa viagem da China como a segunda melhor viagem da minha vida. Até hoje não tem viagem que passa a de Israel. A de Israel em 2018 foi a melhor viagem. A minha esposa fala, não, mas tem que ser uma de família. Vocês arrumam um jeito da viagem ser melhor que a de Israel. Eu não vou mentir para vocês. A melhor viagem até hoje da minha vida foi para Israel. Alguém pergunta por quê? Por quê? Todos os dias. Um monte de coisa que eu tinha fé, minha fé foi acabando. Não tem como uma viagem dessa não ser absurda. Porque eu lia na Bíblia, estava escrito assim, que Jesus fez não sei o quê. Eu cheguei no lugar, o lugar estava lá, era um fato. Eu falei, não precisa acreditar, mas é um fato. Aí um monte de coisa que eu só tinha na imaginação e na escrita, eu comecei a viver aquilo. Eu falei... Aí sem contar as grandes experiências e as melhores pessoas, né? Foi com gente muito bacana. Fui com o David Leonardo, fui com o DJ PV, fui com o Brunão Morada, fui com o Gabriel Guedes, fui com os caras mais gente boa que eu podia ir. Foi a serviço do governo israelense, eles que pagaram a viagem. A gente teve uma experiência com os ministros, com todo mundo, politicamente. E aquela viagem mexeu muito comigo. A experiência que a gente teve, adorando Jesus, assim, todo mundo pirando no Mar da Galileia, aquele negócio, sabe? Aquela viagem foi sensacional. Nunca mais eu fui o mesmo. E eu vou dar... Foi lá que eu acessei minha 7ª camada da identidade. Eu abri uma live e falei, eu vou contar para vocês. Aí na hora que eu desliguei a live, eu falei, vou contar o quê? Como? Porque veio do meu coração assim, ó, você acessou isso agora. Foi lá nessa viagem. Qual que é o grande lance que eu falo para vocês? Não é idolatrar a China e nem falar mal de China. É o que nós podemos aprender com esse país. Fui lá na muralha. Na muralha eu falei, vamos correr os 5 quilômetros. Foi a decisão que eu tomei esse ano. Pior. E aí eu estava com vários esportistas, né, com gente braba demais, e falei, ainda vou correr na frente e vou terminar na frente. Segunda pior decisão desse ano. Comecei a correr. Aí nosso amigo do CrossFit lá, o Calabrese, olhou e falou assim, quem é Pablo Marçal? Ele contou depois. E saiu na frente. Eu falei, não vai conseguir ficar na frente, eu vou te pegar. Aquela escadaria. Eu nunca pensei que uma escadaria daria no inferno. Eu achava que a escada do inferno era para baixo. E aquele trem, eu falava, eu vou começar a engatinhar aqui, mas eu não vou parar. E a explosão muscular acabando tudo. E eu falava, não interessa, eu vou correr. E fui, passei o Calabrese, continuei indo, fui de um lado até o limite, aonde os turistas podem ir. Aí eu olhei para trás e falei, mas que bobeira que nós estamos mexendo com isso aqui. Eu ficava pensando, mas vamos continuar. Aí desci e fui até na outra ponta. 5 quilômetros que a gente correu. Levou 1 hora.
Geralmente os 5 quilômetros leva 20 minutos, 22 minutos. Levou 1 hora, só que de escada. Na hora que terminou, eu senti tanta dor superior a fazer 42 quilômetros. Por causa do ambiente. Mas a experiência de ver aquele povo correndo, os chineses tudinho assim, ó. Aquilo dava energia para continuar vivo. Eu consegui terminar em primeiro, foi legal. Eu não avisei ninguém que estava competindo, senão não termina. Senão vira uma competição, a gente quebra o pé, aí acontece o caos. Eu contei só para mim mesmo, eu vou chegar em primeiro e fui. Aí quem tinha saído primeiro falou, eu achava que você era aquele cara de internet que só conversa fiada. Eu choquei de você não parar de correr. Acabou meu oxigênio, continuava correndo. Só que aí alguém corria atrás de mim e eu falava... A pessoa falou assim, eu nunca vi ninguém bom em tudo. Aí eu falava, não estou fazendo nada, vou tomar sua energia e vou pôr na minha coxa, porque a coxa estava parando já. E tudo era captar energia para conseguir terminar. Resumindo, eu tenho uma história com essa montanha, é uma montanha, mas a muralha. Eu comecei a fazer conta quanto que custou para fazer a muralha. Levou 2.000 anos para construir ela, 21 mil quilômetros. Custou 30 trilhões para fazer ela. Para quem não sabe, não tem nenhum lugar 30 milhões hoje de dólar, não tem lugar nenhum. Vocês sabem disso ou não? Ninguém tem esse dinheiro. Esse dinheiro não está disponível no mundo. Não existe dinheiro. Vamos construir agora, vamos sacar o dinheiro. Não tem de onde tirar esse dinheiro, para você entender o tanto que é magnífico que eles fizeram. 21 mil quilômetros, para quem não sabe o que significa, é a metade da circunferência do planeta. Eles construíram de muralha na China. Aí eu te pergunto, o que de código a gente pode tirar desse povo? Aquilo era a forma de se comunicar, aquilo era a forma de defesa, é o maior monumento de defesa de qualquer exército do mundo, nunca existiu nada de jeito. Eu fiz uma conta em 2.000 anos, se eu não estiver errado, é 1 bilhão por ano para chegar em 30 trilhões. 1 bi, mais ou menos. Construindo um negócio que de geração em geração alguém poderia falar, não, vamos construir. Essa é a força de quem tem um alvo. Transcender a própria vida e falar, nós vamos construir isso. Interessante que dos 21 mil quilômetros, 9 mil quilômetros hoje não presta mais, acabou. Por quê? Imagina, construir um negócio de 2.000 anos, de 30 trilhões, como é que vai dar manutenção num trem desse? Então os pedaços que estão maravilhosos é para turista, porque o turismo banca isso. Mas qual que é o grande código disso? Uma nação que tem uma visão e eles seguiram a visão e pode morrer, pode viver, pode vir quem não concorda, discorda, não interessa. 2.000 anos eles terminaram o negócio. Isso é chocante? Vocês acham chocante ou não? É a maior obra. Aí, ali eu renovei meu conceito. Toda vez que eu vi uma grande obra eu falava assim, isso é uma obra faraônica? Faraônica os cambal, rapaz. Essa é uma obra chinesa. Só o chinês fez um negócio desse tamanho.